E aí, gente, vamos aqui hoje tratar sobre a perspectiva de dominação em Max Weber, né? Eu não vou explanar aqui quem foi Max Weber e tal, tem nem outras abordagens teóricas, a importância desse cara para a sociologia, acredito eu. Estou falando para a gente que já sabe quem é Weber, então, mas quem tiver afim e curiosidade de saber mais sobre o autor, né? Dá uma olhada aí, tem o canal Sociologia Animada, que eu recomendo, é um canal interessante. Eu vou deixar o link na descrição aí de um dos vídeos que falam justamente sobre esse assunto de dominação, né? Mas ele tem outros vídeos falando sobre o autor e sobre outras abordagens teóricas e metodológicas deste, vamos dizer assim, um dos clássicos da sociologia, né? Vamos lá, né? Dominação, poder e legitimidade em Weber. Dominação é a probabilidade de encontrar obediência ao mandato e pode ter diversos motivos de submissão. Diferente de poder, o poder é algo que se exerce contra a vontade das pessoas. Um cara que assalta, né, um ladrão que assalta na rua, ele assalta, por exemplo, com uma arma, né, apontada para a pessoa, ele tem poder sobre essa pessoa, a pessoa o obedece por conta do poder de fogo que ele está ali, de um poder, né, contra a vida do sujeito, e você se sente recuado, a pessoa se sente recuada e só pode obedecer e entregar seus pertences. A dominação se exerce de uma forma em que você encontra no mando e na ordem daquele que manda e daquele que ordena, você encontra legitimidade, reconhecimento. Você acredita como certo o poder de fala, a ordenação, a ordem humana que a pessoa está exercendo sobre você ou um grupo de pessoas exerce sobre você, certo? Vamos falar então aqui sobre os tipos ideais ou puros de dominação. E para falar sobre os tipos ideais ou puros, é preciso entender o que é tipo ideal ou puro em Weber, né? É um instrumento de pesquisa, serve para captar os elementos comuns de fenômenos sociais, sem se prender a um aspecto particular ou aos aspectos particulares de cada, vamos dizer assim, fenômeno social. Basicamente, ele é de fato um conceito lógico, uma abstração da realidade, mas não é a realidade tal e qual. O conceito, ou melhor, o mecanismo, o instrumento de pesquisa do tipo ideal ou tipo puro, é uma perspectiva que Weber tem para tentar entender a realidade social de maneira aproximada, porque na sua objetividade, na sua empiria, a realidade é impossível de ser contemplada na sua totalidade pelas teorias, pelos conceitos, né? A discussão conceitual e teórica aqui do tipo ideal é dizer que nós temos sempre uma aproximação do real com esse mecanismo de pesquisa, mas nunca conseguimos absorver esse real dentro da sua totalidade. Fazendo um exemplo ou uma analogia grosseira, se a gente pode pensar o que é uma patricinha, o que é um playboy, né? Se você tem uma ideia do que é um playboy, você tem uma ideia do que é uma patricinha, mas você não consegue encontrar, talvez, esse playboy, essa patricinha que você imagina no mundo real. Você pode encontrar algumas características, elementos que são próprios de quem você imagina que seja playboy. Mas ao conhecer a pessoa, quem sabe, é provável que essa pessoa não seja lá tal e qual você imaginava que um playboy seja, né? Então, basicamente, o tipo ideal funciona como esse mecanismo, né, de aproximação do real, mas claro, né, voltando aqui, é um mecanismo sério, porque ele possui um fundamento na objetividade da realidade. O sujeito vai analisando vários casos, vai elencando, né, exagerando, acentuando características que são comuns a vários playboys, vamos dizer assim, para você formar um tipo ideal do playboy e assim você estudar esses sujeitos ou essa categoria social. Beleza? Vamos seguir aqui, né? Segundo Weber, toda dominação ela tem bases legítimas, né? E do ponto de vista ideal, existem três formas básicas de dominação: a legal, a tradicional e a carismática. Todas essas três formas ou três tipos puros ideais, né, de dominação se baseiam em algum tipo de obediência que se torna legítima ou que é reconhecida como certa. A dominação legal existe em virtude de estatutos e regras. A burocracia do Estado, mas também das empresas, qualquer instituição legalizada por leis, por estatutos, por regimentos internos, por normas, você tem uma dominação legal por aqueles que exercem cargos superiores, né? Dentro de uma hierarquia de uma empresa, existem supervisores, coordenadores,
vice-coordenadores e por aí vai, presidentes, né? Se a gente pode pensar Estado, empresa, organizações, instituições, né? Que a gente pode dizer que está dentro da modernidade, que está dentro da perspectiva da racionalidade do mundo moderno e técnico, né? Nós vivemos, então, sob a dominação da legalidade de muitas empresas, né, do Estado e por aí vai. Reconhecemos como legítima. E essa base legítima traz uma ideia de obediência impessoal. Eu não obedeço ao médico fulano de tal. Eu obedeço ao médico porque o médico ele exerce uma função em determinado lugar no qual ele tem o dom e o poder, vamos dizer assim, não o dom, melhor dizendo o poder, né, de nos medicar, de, por exemplo, fazer uma cirurgia. E nós aceitamos isso desde que nós entramos dentro de um acordo, né, entre você como paciente e o sujeito como médico. Isso também vale para o professor e para o aluno e para qualquer relação entre o funcionário público e o sujeito que vai atrás de um serviço público. Todos que estão ligados a instituições que têm regimentos, regras, né, que têm normas, nós seguimos então, obedecemos não a uma pessoa em especial, mas nós obedecemos à norma, às regras. Basicamente, o quadro administrativo é o de funcionários, né, que têm hierarquia e que zelam pelos estatutos e leis. Essa é uma perspectiva que vale, né, para a burocracia, né, para qualquer tipo de organização burocrática e tal, mas para qualquer tipo de instituição que tenha regimento interno, que tenha normatização. Essa dominação, Weber diz que é uma dominação legal e é própria do mundo atual, do mundo moderno, enfim. A dominação tradicional existe em virtude da crença na santidade das ordenações e dos poderes senhoriais há muito existentes. Segundo ele, a família patriarcal é um exemplo, a família patriarcal, mas eu posso dizer a Igreja Católica, no sultanato, né? Eles são organizações legítimas porque se baseiam na, vamos dizer assim, na santidade da tradição. Ele fala assim que a obediência aqui é pessoal, de cunho pessoal, né? Mas é legítimo de maneira pessoal porque na pessoa do padre, na pessoa da mãe e do pai, por exemplo, na família patriarcal, na pessoa do padre, no caso da Igreja Católica aqui, né, você tem uma certa reverência e se submete à vontade dessas pessoas, porque você vê a família como sagrado, o pai e mãe como lugares sagrados, o padre ocupando um lugar sagrado. Então, tá naquela pessoa ali uma tradição e você respeita essa tradição. O quadro administrativo desses lugares de dominação, dessas organizações de dominação, é o de dependentes pessoais, parentes, servos, no caso aqui do sultanato, dos eunucos, né, que eram aqueles sujeitos que ficavam perto dos haréns, né, do sultão e tal, e claro, eram eunucos porque eles não podiam chegar muito perto do harém, né, de mulheres, do sultão e por aí vai. A dominação carismática. A dominação carismática, meu povo, existe em virtude da devoção afetiva à pessoa do Senhor e aos seus dotes sobrenaturais. A perspectiva aqui é dizer que a obediência é sim pessoal, mas uma obediência que se tem na crença que as pessoas têm de um líder, né, um profeta, um herói guerreiro, um líder político, por exemplo, né, você acredita que essa pessoa tem dotes excepcionais, sobrenaturais, né? As pessoas acreditam fielmente, por exemplo, aqueles que seguem Lula, aqueles que seguem Bolsonaro, por exemplo, em falar em duas lideranças políticas ainda atuais no Brasil de hoje, né? São lideranças políticas, são líderes políticos que trazem admiradores, muitos admiradores, que acreditam sem questionar nessas pessoas. Podemos dizer sim que essas duas figuras, por exemplo, aqui no Brasil, são líderes carismáticos. As pessoas encontram neles dotes excepcionais, dotes sobrenaturais, é possível até dizer, né, na qual as pessoas o veem como um grande líder, com carisma, né, pessoas que nós baixamos a cabeça e dizemos sempre sim. Na história do Brasil, temos Antônio Conselheiro, lá da Guerra de Canudos, né, do Arraial de Belo Monte. Muitos devem saber do que estou falando, claro, estudaram história aí, né? O Arraial de Belo Monte, que teve 3 investidas do Exército Brasileiro, com uma primeira investida, né, das autoridades policiais do lugar, né, no sertão baiano, para derrubar o Arraial. E o líder do Arraial era o Antônio Conselheiro, uma figura que o seu séquito de seguidores chamavam de Bom Jesus. Ele era como se fosse um profeta messiânico e tal, um Messias na terra, e as pessoas tinham
com ele uma grande admiração e o chamavam inclusive de Bom Jesus, né? Ou seja, o próprio Jesus Cristo e outros líderes religiosos no passado do mundo, também é possível dizer, eram líderes carismáticos com poderes sobrenaturais e coisa parecida, né? Mas vamos lá, gente. Seguindo aqui, é bom que se diga, né? A dominação para Weber sempre se exerce com legitimidade. Eu não exerço um poder imperioso ou soberano apenas porque eu sou um ditador e tudo mais. Eu só posso exercer dominação na perspectiva weberiana se houver consentimento daqueles que se submetem ao meu mandato, às minhas ordenações. Beleza? Eu esperanço aí ter esclarecido alguns pontos importantes dessa concepção teórica de Weber. Vou deixar o link, mais uma vez, dizendo aqui, né, lá do Sociologia Animada, que fala também sobre esse assunto de uma forma muito legal, muito didática. Eu espero que vocês possam também ler, né, para aqueles que se interessarem em entender um pouco mais sobre Weber. Leem aí Weber, aqui tem algumas referências, né, mas sempre é bom ler o próprio Weber, né, os textos dele mesmo, e principalmente eu recomendo a leitura de Economia e Sociedade, na parte que ele vai falar de dominação, que é onde o texto dele lá é bem mais, vamos dizer assim, pormenorizado e melhor explicado. Meu povo, eu vou ficando por aqui, eu espero que a gente possa se ver novamente aqui neste canal, né? Tudo de bom, meu povo. A gente vai se falando, vai se comunicando, vai se vendo aí, se falando aí para quem quiser mandar algum recadinho, alguma mensagem. Tchau, tchau, gente. Uma beleza. Tudo de bom.